Acabou! A Atalanta faz história! Provavelmente nos últimos dias, vocês já viram bastante coisa em relação à vitória esmagadora da Atalanta contra o até então invencível Bayer Leverkusen. Então eu ficar aqui 15 minutos falando apenas dessa partida não faz nenhum sentido. O que eu vou fazer é contar o início disso tudo até chegar na final contra o Bayer, pois foram momentos de alegria e de frustração durante todo esse processo até o título. Vocês vão ver no fim do vídeo que esse título da Liga Europa estava passando da hora para coroar esse ótimo trabalho da Atalanta nos últimos anos. Longe de querer dar carteirada, mas eu posso dizer que eu venho assistindo bastante essa trajetória, porque tranquilamente desde 2019 a Atalanta está fácil no top 3 times que eu mais vi jogos e acompanhei lances e notícias desde então. A história da Atalanta de Bérgamo, que vivia disputando para não cair e como conquista mais relevante da sua história, tinha apenas uma Copa Itália conquistada nos anos 60. Tudo começou a mudar principalmente a partir de 14 de junho de 2016, quando Gianpiero Gasperini assumiu o comando da Deia. Deia é o apelido do clube, em referência ao seu próprio nome Atalanta, inspirado em uma personagem da mitologia grega. Antes de eu começar a falar do início de percurso de Gasperini no comando da Deia, eu vou falar rápido os números das 2 temporadas do time que antecedeu a chegada do treinador. Na temporada 15-16, o time de Bérgamo ficou em 13º no campeonato italiano e na temporada anterior a essa, o time escapou do rebaixamento por apenas 3 pontos, fazendo míseros 38 gols no campeonato. Essa é a amostra do que o Gasperini estava recebendo de herança e, como eu tinha dito, o normal do time era esse, ficar na parte de baixo da tabela. E Gasperini, antes da Atalanta, não tinha nenhum título e o seu melhor trabalho tinha sido no Genoa, com uma rápida passagem pela Inter. Entretanto, ele era conhecido por ser um técnico ofensivo que, de certa forma, foge um pouco da cultura do futebol italiano, mas isso é algo que vem mudando no futebol da Itália e, com certeza, tem Gasperini como um dos principais responsáveis. Toda essa ofensividade de Gasperini foi mostrada na sua estreia pela Deia no campeonato italiano em 2016, fazendo 3 gols na Lazio, porém tomaram 4 e saíram derrotados. Logo no seu primeiro jogo de Série A, já ficou evidente o que seria a marca do seu trabalho durante um bom tempo, um jogo ofensivo. Entretanto, tomava bastante gols, um desequilíbrio nítido que era bom para o espetáculo, mas pode ter atrapalhado o clube conseguir alguns resultados devido a esse desequilíbrio. Mas ao decorrer do vídeo, nós vamos vendo como isso foi se corrigindo. Após a derrota para a Lazio, o time também perdeu o segundo jogo do campeonato, dessa vez para a Sampdoria. A partir desse início ruim, os torcedores mais pessimistas da Deia já vislumbravam mais uma temporada na parte de baixo do italiano. Mas não, Gasperini logo na sua temporada de estreia quebrou todas as expectativas negativas em torno do time. E com seu esquema de 3-4-1-2, que poderia variar para o 3-5-2, ou para o 3-4-2-1, ou até para o 3-4-3, variações táticas é o que nunca faltou para o time da Atalanta de Gasperini. Mas vale frisar que o time nunca perdia sua essência de um jogo bonito, envolvente e ofensivo, algo que perdura até hoje. O saldo da temporada 16-17 para a Deia foi um histórico 4º lugar no italiano, a melhor colocação até aquele momento de sua história, que rendeu uma vaga para a Liga Europa da temporada seguinte. E na Europa League, o time fez a 2ª melhor campanha da fase de grupos, num grupo muito difícil, com Everton e Lyon. Inclusive, ganharam de 5-1 do Everton fora de casa. Na fase 16avos de final, pegou o Borussia Dortmund, e a Deia estava passando até os 83 minutos do jogo de volta, quando Schmelz empatou, garantindo 4-3 no agregado para os alemães. Eu lembro muito bem que a Atalanta jogou melhor que o Dortmund os 2 jogos, mas futebol é assim mesmo, é bola na rede que decide o placar. No campeonato italiano, a Deia ficou em 7º lugar, tendo que disputar os playoffs da temporada seguinte para ingressar na fase de grupos da Liga Europa. Entretanto,
os italianos perderam para o Copenhague nos pênaltis e ficaram por ali mesmo. Essa eliminação precoce teve o lado bom, deixou o calendário da Atalanta mais livre para focar nos outros torneios, e não foi nada em vão esse espaço que eles tiveram. O time foi vice-campeão da Coppa Itália, perdendo por 2-0 a final para Lazio, mas no campeonato italiano, os comandados de Gianpiero Gasperini fizeram história novamente e ficaram na terceira posição, a melhor posição na história do clube na competição. Consequentemente, a Dea ganhou o direito de participar da Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez em sua centenária história. O ataque avassalador foi preponderante para essa marca histórica. Um ataque que foi o melhor da Série A. Os 77 gols passou muito pelos alas, que eram muito ofensivos, se revezavam Gosens, Castanho e Rateboer. Mas é claro, essa grande quantidade de gols se deu principalmente aos homens de frente, Ilicic, Zapata e Papo Gomes. Na temporada 19-20, foram muitas coisas que aconteceram em um curto espaço de tempo com a Dea. Desde o início da reforma de seu estádio, o Atleti Azzurri d'Italia, que agora se chama Yellows Stadium. A casa da Atalanta, até 2017, pertencia à prefeitura. A Dea adquiriu ele, sendo dos poucos times da Terra da Pizza a ter estádio próprio. Essa reforma vem acontecendo em estágios para que o time ainda possa jogar local. Por isso, a expectativa é que ela seja concluída agora em agosto de 2024. A reforma foi mais que necessária para modernizar e atender os padrões da UEFA, pois o time estava mandando seus jogos no San Siro ou no estádio do Sassuolo. Nessa mesma temporada, mais para a reta final dela, foi paralisada devido ao início da pandemia, e Bergamo, que é a cidade da Dea, foi uma das mais atingidas na Itália. Um dos seus principais jogadores, Josip Ilicic, entrou em depressão devido a essa situação. Logo após ele fazer história, fazendo 5 gols dos 8 que a Atalanta fez no Valência no placar agregado nas oitavas de final, que terminou 8-4 para os italianos, os levando para as quartas de final da Liga dos Campeões. E quem não se lembra daquela reta final de Champions que aconteceu em Portugal com um jogo único? No seu embate de quartas de final contra o PSG, por muito pouco mesmo, a Atalanta não foi para a semifinal, pois tomou a virada nos acréscimos. Na Coppa Itália, o time também caiu nas quartas de final, e na Série A, novamente um terceiro lugar e melhor ataque do torneio, só que dessa vez foram marcados incríveis 98 gols em 38 partidas de campeonato, um ataque impressionante que, em comparação com o time da temporada anterior, eles ganharam o reforço do colombiano Luis Muriel. Na temporada 2020-2021, o time de Gasperini foi de novo o terceiro colocado no italiano, outra vez o melhor ataque do torneio com 90 gols. Na Champions, saiu nas oitavas de final para o Real Madrid, e na Copa Itália, outro vice-campeonato, dessa vez para a Juventus por 2-1 na grande final. Já estava começando a incomodar o tão sonhado título que não vinha, sempre perto, mas nunca chegava. Talvez uma defesa exposta, como eu falei, que tomou 46, 48 e 47 gols respectivamente nos 3 campeonatos italianos, que a Dea foi terceira colocada, pode ter sido um dos fatores que impedia ela de ganhar algum título. E na temporada seguinte, veio a pior época de Gasperini no comando da Dea. Saiu na fase de grupos da Champions, consequentemente foi para a Europa League e saiu nas quartas de final, assim como na Coppa Itália. E no italiano, o time ficou em oitavo, não conseguindo vaga para nenhum torneio continental. Tenho que admitir que, para mim, ali o trabalho de Gasperini tinha chegado no limite, e a chance de ganhar algum título significativo depois de 60 anos seria muito difícil. E se fosse aqui no Brasil, ele provavelmente teria sido mandado embora, com um discurso de estava na hora de dar novos ares ao time. Mas ainda bem que não foi assim, e o presidente do clube, Antonio Percassi, não tem essa linha de pensamento brazuca e manteve Gasperini no comando técnico. E na temporada seguinte, o clube fica em 5º lugar e conquista uma vaga para a Europa League da temporada 23-24. Antes de eu adentrar no ano histórico para a Dea, até aqui o time já tinha passado por muitas coisas, principalmente reformulações, praticamente toda a temporada perdendo peças importantes e tendo que se reinventar. Seja em 2021 o capitão Papo Gomes, que saiu por ter brigado com Gasperini, hoje eles fizeram as pazes.
ou seja, por ofertas irrecusáveis, como a de 75 milhões de euros que o United viria fazer por Højlund, sendo que a Atalanta um ano antes comprou ele do Sturm Graz por 20 milhões de euros. Aliás, essa capacidade de comprar barato e vender caro é uma das marcas dessa administração de Antônio Percassi. Na DEA temos outros exemplos, Kulusevski, que chegou na base e saiu por 40 milhões de euros, e no fim dessa temporada agora de 2024, caso Ederson, Koopmeiners e Scalvini saiam, que são os nomes mais ventilados em outros times, tranquilamente nenhum sairá por menos de 50 milhões de euros, sendo que Scalvini é da base, Ederson chegou por 20 e Koopmeiners por 14 milhões de euros. Olhem o ganho financeiro que a Atalanta pode ter. E vamos ser sinceros, é bem provável que ela vai perder alguém importante. E caso Gasperini permaneça, não tenha dúvidas que ele vai conseguir dar um jeito. Por exemplo, no decorrer dessa temporada que se encerrou por agora, a DEA perdeu Zapata e Muriel, que por muito tempo foram os homens-gol do time, sem contar Højlund, que foi para o United. Mas isso tudo não foi problema, o time se classificou para a Champions, antes mesmo de ganhar a Liga Europa, e na Copa Itália foram vice de novo para a Juventus. Aliás, a final foi uma semana antes da grande vitória contra o Leverkusen. E a Atalanta jogou muito mal esse jogo contra a Juve. Muito se deve pela Juventus ter feito o gol cedo e ter se fechado depois. Mas mesmo assim, uma semana após mais uma derrota em final de Copa Itália, Gasperini consegue trabalhar seu time para destroçar o até então invicto Leverkusen de Xabi Alonso. Uma vitória categórica de 3-0 que fez muitas pessoas darem mais atenção à DEA, porque foram assistir o Leverkusen e se surpreenderam com a Atalanta. E sim, o Bayern era o favorito, mas não com a distância absurda entre os dois times que se diziam por aí. Uma vitória da Atalanta que foi especial para todo mundo, para uma cidade que passou dificuldades 4 anos antes, para vários jogadores conquistaram o seu primeiro título, como o brasileiro Ederson, que dominou o meio-campo do time alemão. A primeira conquista também inclui o Mr. Gasperini, que aos 66 anos de idade e mais de 20 anos de carreira de treinador, pôde levantar sua primeira taça. E claro, o craque da partida, Lookman, que fez os 3 gols, que depois de chegar na Atalanta, cresceu muito nas mãos de Gasperini, que na sua temporada passada e de estreia pela DEA, ele tinha feito 15 gols e dado 8 assistências. Nessa atual, ele vinha mantendo um bom nível, mas essa sua partida na final foi algo histórico. O seu hat-trick fez ele se juntar a lendas como de Stefan e Puskás, como jogadores que fizeram 3 gols em uma final de competição europeia. E lembra que eu disse da visão de mercado que os dirigentes da Atalanta têm? Isso tudo que o Lookman entregou para a DEA custou apenas 9 milhões de euros para os cofres do clube. Outra grande barganha assim foi o defensor Kolasinac, que veio de graça do Marselha. Mas as vendas também possibilitam a Atalanta fazer investimentos mais ousados, como os 30 milhões de euros pagos no atacante malinês El Bilal Touré. É o nome da fera, né, gente? Esse é o nome dele mesmo. Fazer o quê? Vamos falar só Touré mesmo, para não ter confusão. Além de Touré, o time trouxe Scamacca por 25 milhões de euros do West Ham e De Ketelaere do Milan por empréstimo, que a Atalanta provavelmente vai poder comprar. E vale destacar o Miranchuk também, que estava emprestado a Torino e voltou muito bem. Perceberam? Eu disse anteriormente que a DEA perdeu 3 peças no ataque, mas se recompôs muito bem, fez jogadores encaixarem rapidamente, muito graças ao seu técnico Gianpiero Gasperini. Gasperini, que após o inédito título europeu, falou que não é só porque eles ganharam, mas sim como eles ganharam a final, e isso se encaixa muito bem para toda a campanha. Apenas uma única derrota, eliminaram o Sport, que foi o campeão português, e acabaram com o Liverpool e Anfield por 3-0, quando os ingleses ainda eram líderes da Premier League, e dominou o Marseille na semifinal com outro 3-0. Ou seja, mesmo que no futebol nem sempre exista justiça, com essa Atalanta de Gasperini seria uma tremenda injustiça o time não ter um título depois de bater tanto na trave. Merecimento não só pela campanha na Europa League, mas por todo o trabalho que colocou a DEA em outro patamar. Para vocês terem noção do elenco, de quando Gasperini chegou, tem apenas 3 jogadores atualmente: o goleiro Rossi, o ala Hateboer e o zagueiro Tolói.
que, aliás, atualmente nenhum dos três são titulares. E sim, para vir o título, foi preciso Gasperini equilibrar o time. Você já não vê mais uma Atalanta atacando loucamente, igual era o time lá para 2019, por exemplo, com aqueles placares malucos. Entretanto, hoje o time é mais seguro e toma menos gols. Mas isso não significa que eles acabaram com a sua essência ofensiva. O time apenas ficou mais equilibrado. Os mais de 380 jogos e mais de 740 gols no período de Gasperini, com uma média de quase 2 gols por partidas, com 4 temporadas, a equipe fazendo mais de 100 gols, inclusive essa de título europeu, é para tirar o chapéu e aplaudir de pé o que esse modesto time da Lombardia conseguiu entregar e entreter não só os seus torcedores atalantini, mas todos que apreciam um bom futebol e que certamente também ficaram felizes com essa conquista histórica de Europa League da Atalanta.